Fala pessoal, vamos retomar o Papo de Kombi. Então hoje o nosso entrevistado especial aí é o Dr. Daniel Bertuzzi, ele que é periodontista, então a gente vai falar um pouco sobre as possibilidades aí da periodontia, sobre dente, sobre implante, algumas diferenças, um curso aí que a gente vai falar juntos e acho que vai ser bem interessante, logo a gente tá junto aí, vamos buscar ele ali, vamos conversar. Fala, doutor. Pô, Daniel, primeiro, muito obrigado pela presença. Eu agradeço pelo convite. Direto de Igrejinha. Tava lá Tomou teu shopping, ontem tu prometeu que ia tomar um shopping pra garantir, pra ficar tranquilo. Ontem deu, hoje não porque tinha que pegar a estrada. Podia ter ido me pegar lá, né? A próxima nós vamos fazer lá, vacilamos. Quando tiver Oktober lá, a gente faz lá. Chegar de alemão lá. Mas, pô, brigadão mesmo. O Daniel é um grande amigo. Ele, apesar de as pessoas terem um certo receio dele na faculdade, ele me contou umas aí, depois ele conta pra vocês. Ele dava um pouco de medo, mas no geral ele é gente boa. E o Daniel é periodontista, né? Ele tem feito algumas cirurgias pra nós também lá na clínica, então hoje a ideia é a gente conversar um pouco sobre, enfim, a pério, sobre enxerto, dar uma geral aí sobre as possibilidades. O Daniel, ele tem uma experiência grande, tanto na parte clínica como na parte acadêmica, no sentido de cursos, né? Então acho que é pra gente conversar um pouco aí. Maravilha. Cara, então, a gente se conheceu lá na faculdade, lá na URGS. Isso. Eu era interno de radiologia, Daí depois acabei formando e indo para periodontia. Nunca imaginei que eu fosse fazer periodontia e hoje me tornei um. Boa. E aí fiz implantodontia e aí surgiu o convite para dar aula, né? E aí foi inicialmente um susto, né? Que a gente não imagina que a gente vai dar aula. E ao mesmo tempo eu fui picado pelo mosquitinho de vontade de ensinar, de dar aula. É muito bom, né? É bacana demais. Conhecer gente, estar na função, de certa forma tu te obriga a estudar. Claro. E isso tudo muito... Eu acredito que eu tenha crescido muito depois que eu me tornei professor. Eu voltei a estudar. Exato, né? nos obriga muito a estudar e estar sempre atualizado, né? Acho que isso é o mais legal de dar aula. Demais. E aí virou uma paixão, assim, né? Então dou aula desde 2007, quase 15 anos. Esse convite inicial foi em 2007. Isso. Show. Pra dar aula lá em Igrejinha. E depois na BO, na especialização de pério. E depois vieram convites para dar especialização de implantos, de prótese. Aí começou... E aí foi, né? Legal. E essa parte é muito legal. A gente tem a possibilidade de conhecer muita gente, né? De se reaproximar de ídolos nossos e inspirar ao mesmo tempo. Então é espetacular. E tu fica no teu consultório e atende em alguns consultórios de outros dentistas, como lá na clínica. Exato. Hoje eu atendo no consultório, né, fazendo periodontia e implantodontia, e faço cirurgias, principalmente cirurgia plástica para colegas, para amigos, né, que ainda tem bastante gente que ainda não opera ou não tem a segurança de operar. E também aqueles cursos de imersão, né, que a gente conversou também. Sim. A gente vai... Que ano que vem a gente vai fazer conversar, algumas coisas legais aí. Show. E Daniel, falando dessas cirurgias, que eu acho que isso é bem interessante, né? Eu acho que, como tu falou, tem muita gente que não faz ou não se sente seguro, ou é isso, no início vai fazer junto, depois aos poucos vai fazendo sozinho. Quais são se pensar assim, nos principais tipos de enxerto, assim, dá uma visão geral, porque mesmo enfim, eu faço implante prótese, mas a parte periodontal ou a parte de enxerto eu sou mais limitado e às vezes a gente tem até dúvida das possibilidades, né? Do que existe, o que não tem. Sim. Então, quais são, tipo assim, uma geral de possibilidades de enxerto que tu vê aí de tecido mole
tanto em dente como em implante, né? Sim. Então, basicamente, a gente pode retirar o enxerto do palato, né? E da tuberosidade, que são as duas grandes áreas de tecido conjuntivo. E o tecido pode ser só aquele conjuntivo, né? Que a gente tira abaixo do tecido epitelial, ou o enxerto gengival livre. E daí é o enxerto com epitélio e tecido conjuntivo. Tá, daí pega ele todo. Pega todo ele. Às vezes quando a gente não tem, por exemplo, um tecido queratinizado em região posterior ou região anteroinferior, né? Ele acaba não sendo um enxerto muito estético, mas ao mesmo tempo ele te dá um retorno de tecido queratinizado espetacular. Sim. Né? Diferente do quando a gente quer um tecido só para volume ou para fazer um recobrimento radicular ou um recobrimento em implantes, daí a gente pode tirar um tecido só, o tecido conjuntivo mesmo. Boa. Tá, então, sobrepor. De uma maneira básica, tu tira o epitélio quando tu quer ganhar uma espessura de tecido na área receptora. Isso. E não tem uma necessidade estética, porque a tendência dele é ficar com uma diferença de cor, de margem, assim. Isso, gengival livre, né? Isso. Gengival livre que tem essa... vai ter uma cicatrização e vai ter um aspecto mais opaco naquela região. Então a gente não tem feito muito em região anterior superior, por exemplo, uma necessidade estética maior. Aí a gente opta fazer só o tecido conjuntivo mesmo. Legal. Então, até isso era uma dúvida que eu tinha listado num exemplo, né? Pô, numa região posterior de mandíbula, que às vezes a gente tem aquela área muito mucosa, para fazer um enxerto para melhorar a qualidade daquele tecido, seria esse gengival livre. Exato. Daí a gente desepiteliza, assim, o ideal é a gente deixar um tapete de conjuntivo, né? Realmente desepitelizar na área que vai receber e faz adaptação, estabilização. Quanto mais estabilizado, maior a chance de sucesso. E o aspecto fica ok para uma região posterior, né? Sim. E com muita vantagem biológica, né? De proteção, de o paciente conseguir higienizar, que às vezes é uma queixa, né? E aí a gente consegue fazer esse cuidado aí. Legal. E quando a gente fala de outras cirurgias entrando em aumento de coroa, como é que tu divide, assim? Porque tem, enfim, a possibilidade de fazer aumento de coroa aberto, fechado, só tecido mole, ou tecido mole e tecido ósseo. Sim. Como é que... Também, uma visão geral, aí eu acho que isso é legal, porque... Para eu aprender também, porque eu acho que isso que é o legal, assim, desse bate-papo de Kombi. Cara, o aumento de coroa clínico, né? O aumento de coroa clínico estético anterior, né? Então a gente pode fazer sem... fazer flapless ou com descolamento do retalho, né? O flapless ele é bom quando a gente tem um fenótipo ósseo fino, né? Que daí a gente pode botar às vezes um cinzel, fazer aquela remoção óssea, fazer um refinamento ósseo, que acaba sendo uma cirurgia às cegas. E aí a gente não tem muita visão do que está fazendo. E com flapless, né? Quer dizer, com retalho deslocado, a gente consegue ter um acesso, uma visão ampla, né? De todos o arcabouço ósseo e fazer o refinamento visualmente olhando. Quando é flapless, a gente acaba sendo só tátil. É bem mais difícil. É um pouco mais complicado. Não é uma cirurgia que a gente recomenda para começar a fazer, né? Acho que tem que ter um pouquinho mais de sensibilidade fazendo com campo aberto e depois, quando for possível, né? Mas é muito raro poder fazer, porque geralmente o paciente que tem necessidade de aumento de coroa clínico, estético, ele tem espessura óssea muito grande. Sim, geralmente vai ser necessário remover tecido ósseo. E aí a gente não acaba... Eu, por segurança, acabo fazendo quando é de vários elementos, prefiro abrir tudo e ter visão. Às vezes quando é um incisivo lateral, só um central... Sim, um dente específico, aí dá pra pensar, né? Aí a gente cuida um pouquinho para fazer mais... Sem retalho. Show. E tu tem alguma experiência nessa área com laser? Laser de alta potência, não? Não. Porque eu acho que isso a gente teve agora, né, num congresso de laser lá em São Paulo, e eu acho que é uma... Enfim, a gente tá com né? Eu acho que
daqui a pouco é até uma possibilidade de uma hora dessa testar, brincar no sentido de ver como é que funciona, claro, com todo cuidado. E isso, quem tem o Tony, que é quem trabalha com a empresa, ele dá aula, é dentista, ele opera, enfim, ele tem uma experiência maior, porque ele vende o laser, né? E eu acho que é uma pessoa que também é super acessível para a gente conversar e daqui a pouco até fazer alguns casos, né? Porque eu acho que é legal. O laser é uma ferramenta muito útil, né? Uhum. Às vezes eu brinco que, não sei se é um pouco de preguiça, né? Tá acostumado a fazer 20 anos fazendo com lâmina, e aí, pô, agora vai ter que aprender a fazer com laser. Porque tudo vai ter uma curva de aprendizagem e daqui a pouco a gente começa a falhar e diz, vou voltar a fazer como eu fazia antes. Não, é bem assim, a gente ao mesmo tempo acomoda e às vezes, como vai demorar um pouco mais do que a gente está acostumado, a gente acaba deixando de lado, né? E hoje o paciente que chega nos nossos consultórios, ele quer resultado, né? Claro. Ele quer um tratamento que, quanto menos procedimentos ele tem que fazer, melhor, menos dor, menos tudo, mais rápido. Então, eu fico sempre meio assim, mas não dá para fechar os olhos, né? Exato, com As certeza. tecnologias que chegam pra gente. E falando dos enxertos e do aumento de coroa, das cirurgias periodontais como um todo, qual que tu vê como a mais difícil, assim, a mais complexa, que essa nunca que eu indicaria para alguém que tá começando, assim? E entre o aumento de coroa clínico e um recobrimento? De uma maneira geral, qual que é a mais complexa, assim? Pois então, cara, eu tenho uma visão que eu penso que o paciente que vem te procurar com aumento de coroa clínico, ele tá descontente com o sorriso dele, geralmente aparecendo mais tecido mole, né, os dentes encurtados, mas ao mesmo tempo, se ela não for bem planejada, né, se ela não for bem executada, o risco de insucesso de causar um dano é muito grande. Diferente do paciente que vem com uma recessão, por exemplo. Claro. Ele vem com uma recessão de 4 ou 5 elementos, de 3, 5, 7 milímetros. Às vezes tu consegue recobrir metade disso, ele fica super feliz. É uma boa visão, né? Porque, o estético, um erro de meio milímetro aparece. Aparece pra caramba. O outro, já não tava legal, se tu não conseguir nada, tu fala, foi uma tentativa, né? Tentamos e acabou não dando certo. Exato. Mas do aumento de coroa eu acho que ela de altíssima responsabilidade. Eu vejo muita gente fazendo, muita gente boa, mas às vezes sem um planejamento adequado. Hoje sim, usando as ferramentas digitais principalmente, mesmo uma fotografia, né? Eu acho que isso é essencial. Mas se for para falar qual que é a mais difícil, eu acho que o aumento de coroa. Sim. Não tenho... Sim, nesse ponto de vista... Assim, mais crítica visão, também, né? Nesse sentido estético é com certeza mais... E a gente vê assim, no recobrimento radicular, cara, às vezes a gente não consegue 100%. Sim. Mas a gente não... Às vezes eu não fico feliz com o meu resultado, 90% de recobrimento, e o paciente fica muito agradecido. Sim. Então, eu acho que às vezes a gente se cobra demais, né? Mas... E sobre dente, dos enxertos, o recobrimento é o mais complexo. Comparado com um enxerto gengival livre para área de implante ou para um enxerto conjuntivo de volume, tu acha que o de recobrimento seria o mais crítico, assim? Acho que é a região perimplantar. Perimplantar? Perimplantar. Cara, a região perimplantar, ela já é ela já é um tecido diferente, né, do que está ao redor de dente, né? A gente já tem uma vascularização menor. Então a gente vê que os resultados, a mesma cirurgia fazendo um dente e um implante, a do implante o resultado ela vai ser sempre aquém comparado ao dente. Né? E essa diminuição da vascularização ela é bem negativa. Sim. Tem vários trabalhos que mostram isso, da dificuldade ser maior em região perimplantar. Até porque a gente não tem a certeza da condição óssea que cobre esse implante também, né? Às vezes tu tá mexendo, tu já tá internamente com uma rosca exposta e aí tu tá querendo ganhar tecido num lugar que daqui a pouco tá contaminado e tu nem tá conseguindo remover toda, enfim, placa ou a causa, né? Exato. E aí às vezes a gente tem que
fazer uma reconstrução com biomaterial, algum substituto ósseo. Aí então já é um substituto ósseo, uma membrana, um tecido conjuntivo. A gente já está associando materiais, a bagunça já fica maior, a bagunça já fica bem. Não, boa, legal. E entrando até nisso de biomaterial, qual a tua experiência com substitutos de tecido mole? Tem indicação, tem resultado, ou eu confio no meu tradicional e acabo nem fazendo? Como é que é a tua experiência em relação a isso? Então, cara, a gente começou trabalhar com um substituto da Geisslest antes de 2018, o Mucograft. Ele veio, quando surgiu no mercado, a gente ficou muito esperançoso, porque o que eu mais quero é não ter aquela área doadora, né? Diminuir um pouco a morbidade, diminuir o tempo cirúrgico, mas os resultados naquela época não eram favoráveis. A gente achou que seria. Aí em 2018 surgiu o Mucoderm, né? E aí a gente começou a fazer e os resultados ainda são inferiores ao tecido conjuntivo penteado do palato. Então assim, eu acho que eles são bons, é uma boa alternativa, mas a gente tem que ter assim, muito critério para utilizar, né? A gente tem que ter um tecido queratinizado, uma banda lá de 2 milímetros. Se tiver menos, cara, já vai direto pro conjuntivo. O substituto, a alternativa, ele não consegue ter a mesma resposta que o autógeno. Então, por exemplo, assim, às vezes um paciente aparece com recobrimento radicular de 10 dentes. Cara, ele não tem área doadora suficiente. Sim, para tudo. Aí então eu pego os dentes que estão com mais retração, mais recessão gengival e uso o autógeno. E naqueles mais favoráveis, eu acabo usando um substituto. Então eu associo, a gente mescla isso, que é uma possibilidade, né? E daí, caso não consiga o recobrimento esperado, aí a gente parte para uma segunda cirurgia, 4, 5 meses depois, né? Sim. E nesses biomateriais para esse enxerto, daí tu deixa ele exposto? Não pode, né? Não, ele tem que ficar totalmente coberto por tecido. Aquele primeiro biomaterial, o Mucograft, ele podia ficar, né? Ainda pode ficar. Mas tanto o Mucoderm quanto o Fibroguide, que são os dois maiores que a gente tem no mercado, o ideal é que ele fique o mais coberto possível pelo tecido do paciente, né? Pelo retalho. Então, às vezes a gente tem que cisar o retalho, usar um instrumento, soltar bem, né? Diminuir tensão, alguns cuidados assim. Caso fique, também não é pouco, né? Caso fique um pouco, a gente não tem que se preocupar muito. Né? Já aconteceu da gente deixar, às vezes, de propósito, né? O resultado vai ser bom, mas ele tende a ser um pouquinho inferior caso tivesse descoberto, totalmente coberto. Sim. E uma coisa que eu achei interessante, até na cirurgia que tu foi fazer lá na clínica, em relação ao colacone na área doadora, né? Sim. Conta um pouco aí da tua experiência com o colacone. Eu acho que é legal, porque é isso, a gente nunca tinha trabalhado, e eu acho que, enfim, tem bastante gente que nem conhece, né? Sim. E que é um material que é legal de trabalhar, né? Ele tem suas boas indicações, assim. Maravilhosas, né? O colacone é uma esponja hemostática, né? Então... Como o antigo Hemospon, assim. Exato, só que com uma grife, né? Comercializado pela Straumann, assim. E com muitos bons resultados, né? Então, por exemplo, uma área doadora, tanto que a gente tenha tirado enxerto gengival livre ou conjuntivo, tu estabiliza ele internamente, sutura e ele, né? Tu viu a cirurgia lá? Sim, claro. Não, depois a gente até bota aqui, aspecto... bota aqui junto no vídeo um pedaço da cirurgia, porque é legal. É aquela coisa, nos dá segurança, né? Pra gente trabalhar, o paciente vai pra casa de boa, porque hemorragia sempre é uma possibilidade, né? A gente tem que saber e ao mesmo tempo tem que prevenir. Então, como uma prevenção é muito bom. Legal. E também na área, às vezes, quando a gente vai fazer a instalação de implante, não consegue uma estabilidade legal. Antigamente, a gente podia remover um enxerto com gengival livre e proteger ali, né? Hoje eu tenho usado o Hemospon. Hemospon não, o colacone.
Então eu corto naquela área que ficaria exposta, isso. tu deixa o cola-cone. Eu faço uma meia-lua, Aham. ao mesmo tempo ela ajuda a proteger aquela região. E também quando eu vou botar, às vezes, em vez de botar o provisório, o implante imediato com substituto ósseo, em vez de botar o provisório direto, às vezes eu coloco o cola-cone e o provisório sobre ele. Sim, já moldando Exato. o futuro perfil de emergência. Então tem umas utilidades bem legais e os resultados são bons e principalmente é um material barato. Né, que a gente sim, consegue, o custo não é tão alto não é como tão alto. outros. Legal. É bem interessante. E falando nesses casos de extração implante imediato que tu estava falando, tu sempre faz um enxerto de conjuntivo junto? Ou, enfim, idealmente, né? Tipo, não que vai fazer em todos, porque isso não existe, que nem faço guiada em todos, não. Não. Mas idealmente, tu acha que deveria ser feito em todos, e tu acha que daí dá pra... Claro que tem que ter a área doadora, mas se a gente tem uma área doadora em tuber, tu acha que dá pra pensar em tuber daí, ao invés de palato? Como é que tu pensa essa relação em caso de extração implante imediato? Tá. Eu sempre penso que a gente tem que avaliar o fenótipo, cara. Né? Exatamente como tu falou, sempre em algum momento tu tá errando, né? Então, assim, eu sempre costumo avaliar individualmente o dente. Se o fenótipo for fino, algo que eu não tenha visto já na tomografia, por exemplo, aí eu parto para o conjuntivo. Né? Exceção se o paciente tem alguma morbidade ou às vezes é mais idoso, mas eu prefiro fazer quando o paciente tem um fenótipo fino. Eu acho que dos últimos 20 implantes que eu me lembro, acho que eu só não fiz um, porque era um fenótipo extremamente espesso. A gente sondou aquela sonda colorida e viu que era extremamente espesso, algo muito raro no consultório. Aí eu não fiz. E aí eu me sinto mais seguro fazendo, porque eu sempre penso que a compensação cirúrgica com biomaterial e tecido conjuntivo ela precisa ser feita. E o resultado a longo prazo me parece que seja melhor. Boa. Já me arrependi de não ter feito. Aquela clássica, mas nunca de ter feito. Sim. Mesmo com possibilidade de ter tido dor, um pouquinho de sangramento, o arrependimento é bem temporário. Boa. E ter que fazer, depois operar com implante é um pouco mais difícil. Sim. Às vezes o paciente dá reluta, outra cirurgia. Eu já prefiro fazer tudo. Sim, já resolve no primeiro momento. Exato. Apareceu, já vamos fazer tudo. Legal. Esse é o meu protocolo que nem sempre a gente consegue fazer. Claro. Mas eu tento. E em relação à área doadora de tuber e palato, tu tem alguma preferência? Se der, faz tuber ou vai pro palato direto? Eu prefiro o palato, cara. Eu uso a tuberosidade para reconstruir papila. Né? Porque ele é um tecido mais denso. Então eu tenho um pouco mais de estabilidade. E quando a gente usa da tuberosidade, às vezes é um pouco difícil de tu desepitelizar. Se tu não consegue desepitelizar totalmente, às vezes pode dar um cisto futuro. Sim, ele fica crescendo. Exato. E aí então eu deixo para usar o tuber quando é uma região de papila mesmo. Né? Daí a gente tira do conjuntivo para ganhar volume, espessura, e da tuberosidade para ganhar naquela região interproximal. Legal. E até em relação a essa questão de fenótipo, enfim, tu acha que hoje, cruzando... Porque com a inteligência artificial, de um Codiagnósticos da vida, ele te dá uma precisão muito legal de crista óssea, tábua óssea. Com o escaneamento a gente tem o externo, né, o que a gente capturou no scanner. Tu acha que cruzando os dois... Isso até é um trabalho que esses tempos eu pensei em fazer, que eu acho que é legal. Aquele trabalho clássico lá do CUD, tu avaliar com o espessímetro, com sonda e tal, mas tu cruzar também a sobreposição do escaneamento sobre o DICOM, já com ele segmentado, e tu medir ali aquela espessura, sabe? Porque a gente consegue medir a espessura do tecido virtualmente. Já na tomo, só com a tomo. Na tomo, e se tu tiver o escaneamento é mais preciso porque tu copiou o externo, né? Sim. Então o que tu... Eu não sei se tu já parou pra pensar nisso, porque é uma coisa legal, assim, eu acho que
é uma forma de tu tentar avaliar o fenótipo antes da cirurgia, de né? qualquer coisa, porque tu já tem, né? É uma coisa de Sim. fácil mensuração, assim. Hoje o que a gente tem feito é avaliar a tomografia, né? Uhum. Depois daquele trabalho do Januário lá de 2008, Com o afastador. o afastador, cara, eu acho sensacional esse trabalho. Pra É. mim é de uma simplicidade, de uma riqueza absurda. Depois vieram outros que também, mas tudo baseado naquele. Então ali na tomografia tu já consegue ter uma boa visão, né? Tu já consegue fazer todas as dimensões, distâncias biológicas, de crista até margem, de junção até margem, de espessura. Mas acredito que, cara, acabou cruzando o STL A tendência ali, é ser um pouco mais preciso ainda vai do ser que mais preciso, com certeza. do que tu tem só na tomo, né? Com Porque certeza. daí o tecido ele vai ficar mais evidente, né? Ele vai Sim. ser mais real. Porque às vezes na tomo, no Daikon só, se perde, né? Às vezes ele é muito fino e daí ele nem aparece ali. Então acho E que... tem a questão de filtro também, né? Que a gente Sim. coloca, acaba Sim. perdendo algo. Interessante, hein? Olha Não, aí, acho que é uma coisa a se a se pensar. Né? Eu não li nada sobre isso, cara. Não, eu acho que E é uma possibilidade bem simples, né? muito. A mensuração no software ele é super simples, né? Tu pega aquele trabalho do Khan lá, eram 30 pacientes, 32 pacientes. Imagina, Só tu numa repetir semana isso. tu faz. Tu repetir isso é muito simples, né? Tu tem um num- escaneamento, Numa semana. é legal? Pá. Aí tu cruza com uma medida com sonda, enfim, com Uhum. o clássico pra ter, né? Sim. Mas eu acho que é E daqui a pouco, pô, imagina se dá um resultado onde tem uma fidelidade grande, né? Espetáculo. Não, eu vejo assim, vieram vários trabalhos agora, teve do Maurício, do grupo ali do Maurício principalmente, mas tudo com sonda. Sim, Tudo pois com é. sonda. Não, É e pô, isso. tem que usar o digital agora a favor nesse sentido. É Vamos, isso. ó, já do Papo de Kombi já saiu Já o saiu estudo. um Vamos... estudo. E é um estudo legal de fazer, sim. Simples, exato. Ah. E pode ser que acrescente bastante coisa, cara. Muito, muito, muito. E a tendência é facilitar, né? A ideia é essa. Só para fazer um adendo, né? Nós estamos passando aqui no teu novo clube. Daniel, Sou sócio. Daniel é colorado. sócio colorado agora, a partir Coração colorado. desse ano. Coração ano que colorado. vem. Hoje eu Ano sou que sócio. vem ele vai vir aqui a todos os jogos. Nós estamos passando aqui no Perdi a Beira-Rio. aposta, cara. Eu perdi a aposta pra Paola. Paguei associando aí. Eu fiz questão de vir até aqui para mostrar o teu clube, né? Eu acho que é importante. É importante que as pessoas entendam meu... Tu torce pro Juventude inicialmente, agora mudou. Não. Eu torço pro Juventude e pro Grêmio, cara. E agora, por imposição, ó, os guri. Por imposição da casa, a gente torce também pro Inter. Agora virou Perder. Não, tô todos os brincando. times. Eu sou Rio Grande do Sul. Boa, Sou Rio Grande do Sul. Tô pela enchente aí. Olha aí, ó. Vamos dar uma voltinha aqui, aproveitar. Facilitar. E tamo aqui mesmo no Beira Rio, cara. No Beira-Rio. Tu não veio semana passada, aliás, né? Não. Já comecei com derrota. Tu veio. É a primeira derrota no Beira Rio como acompanhante da Paola, cara. Primeira derrota. Que loucura. Sim. E, Daniel, como é que foi? Agora vamos entrar um pouco na parte acadêmica aí de cursos. Primeiro, esse ano a gente teve o IN, né? A gente veio falando dele aí em alguns papos de Kombi já. Mas como é que foi a tua participação? Tu falou de manejo em tecido em regiões perimplantares, né? Como é que foi lá a experiência? Foi legal? Como é que... Cara, foi muito Tu jóia, já tinha, né, participado... Não. Ah, não? Sabe que eu nunca tinha ido pro IN. Pá, Foi meu primeiro que espetáculo. Já comecei bem, né? Que legal. Podendo dar uma palestra lá. Foi muito engraçado, cara. O Cícero, ano passado, quando ele foi nomeado presidente, eu dei os parabéns e ele já disse, prepara a tua palestra. Eu disse, deve... Tá brincando, tá? A gente conversa. O Thiago entrou no Instagram dele, tá me enchendo o saco ali. Aí depois veio o convite oficial, pô, fiquei super feliz, cara. Não tinha ideia do tamanho do IN. E esse ano foi monstruoso, né? Foi maior ainda, né? Chegou quase nos 6 mil, né? Na verdade, inscritos deu 5,5, mas mais entra convidados e
todos os dentistas, né, já passou de 6,5, foi recorde total, aí foi muita gente mesmo. Não, espetacular, né? Eu já tinha palestrado em Corig, Jos, Santa Catarina e tal, mas um congresso desse porte foi a primeira vez. E aí tem uma coisa engraçada, que minha palestra era no início da tarde, 2 horas. Aí de manhã eu desci lá, disse, deve ser uma sala lá para 10 pessoas, 15 pessoas. Aí quando eu abri a porta, eu disse, puta merda, eu voltei pro quarto. Disse, vou estudar mais um pouquinho aí, porque é grande aí, mas foi muito bacana, cara, uma experiência muito, muito ímpar, assim. Muito agradecido à comissão organizadora, ao Cícero pelo convite. E agora, o ano que vem, como é que tá a tua agenda? Bom, uma coisa que a gente nem falou, né, mas o Daniel, ele faz parte, eu não sei como é que é a relação lá com o ITI, do Study Club, tu que tá como... Eu sou co-director. Tá. O Leandro Sim. é o diretor. Uhum. E aí eu sou o co-director. Tá, legal. Aí a gente... Que eu faço parte, né? Eu não sabia a posição oficial, mas é isso aí. Tu tá lá com a gente, graças a Deus. E então a gente traz os palestrantes, né? A gente faz 4 palestras no ano. Pessoas... A gente tenta sempre trazer um internacional. Sim. Esse ano veio o David. Isso, da Inglaterra. E mais 3 nacionais. Depois uma janta. Sim, não, é ótimo. Acho que para networking, acho que é a melhor maneira para tu te manter atualizado e sair um pouco de casa, né, daquela rotina cansativa do consultório. E ano que vem tem o Congress, né, daí o ITI Congress, que tá com uma grade absurda. Legal. O ITI, né, o ITI vai trazer Guto Giordani, Ricardo Kern, Lorenzo Tavelli, Buzer, Sofia Arouca, cara, tá maravilhosa a grade, mais alguns palestrantes brasileiros, né? Sim, nacionais. E lá no Rio de Janeiro, né? Tem lugar melhor? Não, vai ser ótimo, né? Acho que lá na Barra. A gente vem falando de eventos aqui até no Papo de Como, eu acho que agora, pensando já em 2025, esse vai ser um dos grandes eventos do ano aí, com certeza, para quem está ouvindo, é um que vale muito a pena participar, porque realmente é isso. Pô, só aqui já listou 5 nomes espetaculares e com certeza é nível internacional top. Internacional assim. top, exatamente. Não tem, às vezes não precisa viajar para ter um congresso com essa grade aí. Exato. E consegue estar aqui, daqui a pouco não vai bem no inglês, vai ter tradução. Sim. Então cara, eu sempre acho que congresso é uma obrigação, né? Eu não vejo, todo ano eu tento ir no congresso, participar de um curso, porque a gente tem que estar atualizado, cara. A odontologia é muito rápida, né? E tem que sentar e estudar. Eu acho que tu estava falando, né? Tipo, quem dá aula se obriga a estudar. Sim. A pessoa que não dá aula, que é ouvinte, o momento de aprender realmente é nos congressos, né? Então eu acho que é onde se juntam as duas coisas, né? Eu acho que o pessoal que tá dando aula tá, super preparado, sempre que que nem tu falou agora, pro IN, o cara vai lá, vê que é importante, se prepara mais um pouco. Exatamente. E a pessoa que está estudando se aproveita disso, né? Eu tô aprendendo aqui o melhor, o mais recente, a melhor coisa que pode ter do assunto, assim. Então, com certeza, eventos, congressos são importantes. Então, tem o Corig, né? Agora mudou, né? Porque, enfim, ia ser no ano passado, nesse ano agora, mas por causa da enchente a gente mudou para o ano que vem, em junho. E tu também vai estar lá, vai estar presente. Eu não sei se tem mais alguma programação já definida aí pro ano, como é que vai ser? Tem mais alguma coisa que tu lembre, assim, de eventos maiores? Claro, tu vai continuar nos cursos de especialização. Isso. E tu tá na BO? Tô na BO e na SL Mandic. Na São Leopoldo Mandic, né? Isso. E aí, na especialização de pério e de prótese. Na São Leopoldo. Na São Leopoldo. Isso. E a BO é só de pério. Só de pério, show. E aí, cara, ano que vem a gente vai fazer 4 cursos, aqueles de imersão. Ah, legal. Né, de aumento de coroa, de reconstrução de tecido mole, região periodontal, e um de periimplantar, e um que é o combo todo, que daí são 3 dias.
Ah, legal. É. Então tu vai ter 4 de 3 áreas diferentes e um englobando tudo. Exato, e mais um lá com vocês. E o nosso que E o nosso a gente vai tá- fazer na clínica. tá A gente está alinhando. definindo a data só, mas já está tudo certo também. Essa questão do digital que eu falei, a ideia é trazer muita coisa de digital para o nosso curso, né? Usar um Smile Cloud da vida, de desenho de sorriso, ver o quanto a gente pode incorporar esses softwares que a gente tem hoje dentro da nossa rotina e principalmente quando a gente fala de áreas estéticas. Né? O Smile Cloud é uma ferramenta monstruosa também. Né? Tu é um dos pioneiros aí no Brasil, tá trabalhando pra Com caramba. o beta lá, é bem legal. Não, tem muita coisa As possibilidades. legal. Aquele dia que eu sentei lá contigo, puta que pariu, dá pra fazer o que tu quiser, tira dente, planeja, né? Não, hoje a gente consegue simular um aumento de tecido mole, imagina, uma coisa que a gente nunca imaginou, né? Sem alterar a forma do dente, a gente traz ele para baixo, diminui a incisal com o tecido, ou traz só o tecido, enfim. É impressionante. E pensar que há 20 anos atrás eu fazia aumento de coroa com modelo de gesso. Um modelo de gesso, pegava lá meu grafite, desenhava, tal, depois estampava, fazia um desgaste, mandava pro laboratório, fazia um enceramento para fazer a guia. E, cara, hoje tu tem que tá disposto também a essa mudança. Que não é mais futuro, né? Há muito tempo já não é futuro, né? Não, já é um presente. Já passou, Já passou. É um presente real, necessário já. E agora nós estamos finalizando aqui, mas só a questão dos guias. O que tu... Porque o guia, enfim, nas cirurgias periodontais a gente pensa em aumento de coroa, basicamente. Eu acho que no aumento de coroa a gente pode dividir em necessidade de remoção de tecido ósseo ou não. São duas possibilidades. Eu acho que quando a gente tem um aumento de coroa sem a necessidade de remoção de tecido ósseo, o guia é perfeito, né? Espetacular. Porque aí ele, assim como o guia para implante, ele facilita a técnica no sentido de, uma pessoa que tem menos experiência e uma pessoa que tem mais experiência vão ter um resultado cada vez mais parecidos usando o guia. Exato. Eu acho que no aumento de coroa, quando nós não temos necessidade de remoção de tecido ósseo, é por aí. Exatamente. E quando tem, eu acho que esse é o ponto, qual é o ganho? Tu acha que tem um ganho muito grande, médio, continua tendo, claro, uma dificuldade grande e uma necessidade de uma boa experiência? Para remoção óssea, cara, eu ainda acho que usar a guia, ela vai te limitar muito o uso, tá? E eu, por exemplo, eu uso a guia, quando eu uso a guia, geralmente é só para fazer a gengivectomia, aí depois as medidas eu tenho sempre anotado ali do lado, e aí a partir delas eu vou fazer o desgaste ósseo. Porque a guia, como ela vem até nós, ela é muito trabalhosa de tirar, colocar. A gente está até pensando em bolar uma guia diferente, que facilite, mas clinicamente lá na hora. É que nem eu falo isso nas guias quando falo de cirurgia, de implante, aqueles guias múltiplos de remoção de tecido ósseo, guia empilhável, stackable guide, enfim, tem o nome que quiser. Ele é um guia que ele é ótimo na teoria, mas na prática, às vezes, ele se torna, trabalhoso. Botar, tirar, quando tu vê, tu perdeu o retalho, tá embaixo do guia, daí tu não que perde o trabalho, mas o que deveria te ajudar tá te dificultando. Né? Então eu acho que, tão ótimo, é mais ou menos acho que o que eu penso desses empilháveis é o que tu pensa do aumento de coroa com a necessidade de... Acho que a sensibilidade ainda é a gente que vai ter com tempo de trabalho. Né? Eu tenho um caso de posterior, né, de 3 implantes mandibulares, lado direito e lado esquerdo, 3 de cada lado. De um dos lados eles ficaram todos assim. Ou seja, a guia acabou inclinando, saiu de posição, claro. Saiu de posição, mínimo, mas enfim, tu já olha e diz, eu teria feito melhor sem guia. Aí tu, né, então acho que assim, a guia, ela é uma ótima ferramenta, mas para quem já trabalha, né? Não Tu já tem que ter uma experiência, cara, não é, vou fazer tudo com guia.
né? Tipo, às vezes o aluno chega no curso lá de guiada e diz, eu nunca fiz cirurgia de implante, mas guiada eu quero fazer. Eu disse, cara, já começamos mal, não é o momento. Eu acho que, cara, tu tem que ter uma experiência já ter colocado alguns implantes, porque daqui a pouco a guia cai no chão, quebra, no meio da cirurgia. Sim, tu tem que estar preparado para... Ou, enfim, tu vê que ficou fora de posição o implante, tem que abrir e tocar, né? Então não sei ótimo. se pra vocês aparece, a guia não encaixa na hora, alguma coisa. Pode acontecer, né? Claro. Não é comum, mas pode, Tu tem que, nesses momentos, eu acho que o mais legal é tu entender o porquê que aconteceu. Sim. Sabe, eu na minha aula de guiada, até a que eu dei no IN lá, uma das coisas que eu falei foi aonde que estão os erros na confecção de um guia. E tem inúmeros, pode ser em todas as etapas, na verdade. Sim, tem muitas etapas. Então deu erro, tá? Resolveu da maneira certa, né? Mas por que deu, né? Eu acho que é mais ou menos isso. A gente tem que entender aonde que deu esse problema. Porque assim, não vai acontecer, ou a gente diminui o risco de acontecer de novo, né? Exato. E é um trabalho, né? Faz parte. Mas é bom. Acho que em uma hora vai ficar redondinho, né? Pra Não, gente... já tá bem próximo, né? Já estamos chegando muito perto. Show, Daniel. Eu acho que assim, é um prazer, como eu falei, te ter aqui. Eu acho que eu aprendi muito. Eu acho que o mais legal é isso, né? Tipo, o Papo de Kombi, no fim das contas, a ideia é trazer um bate-papo mesmo, uma conversa, aonde a gente consiga, trocar uma ideia, aprender coisas, às vezes simples, às vezes complexas. Tipo, daqui a pouco uma pessoa tá ouvindo, o cola-cone lá, pegou. Que papo é esse? Eu agora sei o conjuntivo que eu tinha dúvida, que é o meu caso, tinha coisa que eu sei, mas, tu sabe meio por cima, né? Sim. E eu acho que o legal é trazer isso, sabe? É trazer essa conversa. Te agradeço demais o teu conhecimento, teu tempo, porque a gente sabe, né? Tipo, ainda mais em dezembro, a correria é grande, então eu agradeço muito aí por tu ter topado, ter participado. E a gente, enfim, tá junto, segue junto, a gente tá com alguns casos agora lá na clínica, então é um prazer. Não sei se tem mais alguma colocação, algum lembrete. Eu acho que foi muito bom, realmente. Eu gostei muito. Valeu. Acho que foi muito legal a nossa troca aí. Thiago, agradecer, cara, o convite. Tu me convidou semana passada, retrasada, eu disse, não, claro, vamos lá. Eu achava sempre muito bacana os vídeos que tu coloca no Instagram e tal, e poder participar é sempre legal, né? Não, é ótimo. Muito bom. Passamos na URGS, passamos no Beira-Rio. É isso aí. Dá um passeio em Porto Alegre e o próximo é lá em Igrejinha. Próximo é Igrejinha, outubro. Show? Valeu. Obrigado demais. Tamo junto. E sexta-feira tamo lá. Sexta tamo lá. Valeu. Boa. Muito obrigado. Valeu, galera.